O que de fato nos separa de Deus? Isaías 59, 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdos os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Sabe, Deus é fiel e sempre está pronto para nos socorrer, mas nós muitas das vezes estamos distantes de Deus e às vezes só queremos o favor dele quando estamos em perigo, e assim clamamos pelo seu socorro. Saímos do aprisco de Deus como ovelhas desgarradas, andando por caminhos perigosos e cheios de armadilhas, não é verdade? Se estamos em pecado, muitas das vezes precisamos confessar e nos arrepender. Só assim o socorro do Senhor virá imediatamente sobre a nossa vida. O pecado é a única coisa que é capaz de nos separar da presença do nosso Deus. Deus ama a humanidade, Ele quer se relacionar conosco, porém existe uma grande barreira que impede de nosso relacionamento ser construído entre nós e Deus. As nossas práticas pecaminosas, é o que nos afasta dele, porque Deus, Ele não tem comunhão com o pecado, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os vossos pecados encobrem os vossos rostos, para que não vos ouça. Como eu disse lá em Isaías 59, verso 2. O pecado trouxe a morte espiritual para todos nós, homens. Quando eu me refiro a homens, homens, seres humanos. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, e por isso que todos nós pecamos. Romanos 5,12. Jesus Cristo é o único que é capaz de nos libertar do pecado, colocando em nossas vidas o Espírito Santo, a qual nos dará a verdadeira paz e futuramente a vida eterna, restabelecendo dessa forma a harmonia entre nós e Deus. É preciso que nós venhamos temer a Deus para sermos ouvidos por Ele. E para Deus, quem continua praticando o pecado e não teme a Ele, não adianta orar, porque o nosso pecado nos separa dele. Pessoas que não têm temor, não têm acesso a Deus. Temer a Deus significa respeitar os seus mandamentos, obedecendo à sua vontade. Enquanto as pessoas permanecerem no pecado, não adianta. Sem temer a Deus, não adianta. Deus não responde nossas orações dessa forma. E Deus não dá ouvido a pessoas que vivem no pecado, sabendo que está em pecado e quer continuar nesse pecado. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve, com embasamento lá de João 9,31. Deus, Ele tem toda a paciência com nós pecadores e espera que todos nós nos arrependamos. Entregamos as nossas vidas a Jesus para que Ele, o nosso Redentor, nos liberte da escravidão do pecado, removendo do nosso coração toda ação pecaminosa por meio da união com Cristo. É por meio dele que nós somos aceitos por Deus. E assim nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados que antes cometemos, sobre a paciência de Deus. Romanos 3, 24 e 25. Se por causa de Adão todos pecaram, logicamente por meio de Cristo somos perdoados. Graças a Cristo nós temos essa graça. Assim como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, fomos feitos pecadores, assim também pela obediência de um apenas, Cristo Jesus, somos feitos justos. Romanos 5,19. E só assim restabelecemos o nosso contato com Deus, através do seu Espírito Santo, com santidade, reconhecimento do pecado, confissão do pecado. Olha o que diz
Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eis aqui uma verdade. Enquanto nós permanecermos no pecado, nós seremos pessoas distantes de Deus, condenados à morte eterna. Mas se nos arrependemos, reconhecemos os nossos erros, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Deus, em Cristo Jesus. É tempo de restaurar nossa comunhão com nosso Deus, é tempo de confessarmos os nossos pecados e reconhecendo que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. É tempo de buscarmos tudo que o pecado tirou de nós, tudo que o inimigo tirou de nós por conta do nosso pecado. O Senhor traz tudo de volta. Quando nós nos dispusemos a reconhecer, a restaurar o nosso relacionamento com Deus, Ele restaura, Ele transforma, Ele traz de volta, Ele cura. Basta somente você crer. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde houve pecado, superabundou a graça. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor nos permite ouvir hoje. Que essa graça venha de fato superabundar em nossas vidas. Nos rendendo aos pés do Senhor de fato e buscando Ele de todo o nosso coração. Porque o Senhor, Ele nos diz que todo aquele que vem a Ele, de modo nenhum Ele lançará fora. Então ore ao Senhor, busque ao Senhor nesse momento. Eu vou orar com você. Pai querido, Pai santo, todo-poderoso, muito obrigada por essa palavra. Obrigada por nos fazer entender que o pecado nos afasta de Ti. Entendemos, ó Deus, que perante ao nosso arrependimento, diante da nossa confissão dos nossos pecados, nós restabelecemos a nossa união contigo. Então não permita jamais que nós nos afastemos de Ti e que todas as vezes que tropeçamos ou caímos, que venhamos estar voltando rapidamente para os Teus pés, porque sabemos que sem Ti nada somos. Nada somos, Senhor. Ajuda-nos, nos dando discernimento para identificar o perigo dos caminhos que nos levam à perdição. Quando nós precisarmos de Ti, queremos estar debaixo das Tuas asas, queremos estar com a vida entregue no Teu altar. Senhor, nos ajuda, firma os nossos passos. Abençoa essa pessoa que está orando comigo nesse momento, visita a casa, a família, os projetos, Senhor. Oh Deus, toca no coração, liberta de todo mal, Senhor. Que a confissão de pecado seja genuína e que onde abundou o pecado, superabunde a Tua graça e que a revelação da Tua palavra seja viva e eficaz no nosso coração. Traz a transformação, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja pairando sobre essa vida, sobre essa família. Em o nome de Jesus, assim te agradecemos e te louvamos. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.